Bom, então, como eu falei com vocês, né, o assunto da nossa aula de hoje é sobre ecossistemas, sucessão ecológica e ciclos biogeoquímicos, e nós começaremos a partir de agora. Primeira coisa é o seguinte, gente, ao longo dessas últimas aulas, né, nós estamos falando sobre a questão da ecologia. Vocês vão lembrar que o conceito de ecologia é o estudo das relações, né, dos seres vivos entre si e deles com o ambiente, né? Então, qualquer tipo de situação que envolva os seres se relacionando entre si, sejam essas relações benéficas ou não, né? Por exemplo, nós estudamos sobre relações harmônicas e desarmônicas, né? Relação harmônica não é aquela que todo mundo ganha, não. Relação harmônica é aquela que ninguém perde, né? Não pode haver prejuízo. E desarmônica se tiver pelo menos um prejudicado. Então, essas relações, essas interações, o conjunto delas é que formam a chamada biodiversidade, né? Bio é vida, diversidade é variação, né? Diferentes tipos. Nós conseguimos perceber isso tranquilamente, por exemplo, quando viajamos, né? Deixamos uma determinada cidade e vamos em direção a outra. A gente já consegue observar, né, a diversidade dos seres vivos, principalmente quando se trata de vegetação, né? Quando se trata dos seres do reino Plantae, né? Por exemplo, se nós pararmos um detalhe, não vale, né, pensarmos em situações, por exemplo, monoculturas, né? Se a gente pensar na questão do eucalipto, o eucalipto ele é uma planta, né, exógena, ele é uma planta que vocês devem saber, o eucalipto foi trazido da Oceania, ele não é natural, né? Na América do Sul não tem eucalipto natural, ele foi trazido, né, com o intuito de produção de carvão mesmo, né? Agora é até utilizado em construções, né? Às vezes cerca faz, às vezes quiosques usam o eucalipto para poder fazer e tal, mas o eucalipto, ele a utilidade principal dele é fazer carvão, né? E o Brasil, como tem muito minério, principalmente aqui em Minas Gerais, né? A questão do minério de ferro, para poder derreter a rocha e retirar esse minério, usam o eucalipto como fonte, né, de carvão, como fonte de energia. Então, ele foi plantado aqui. Então, a questão do eucalipto não dá para a gente perceber porque é uma monocultura, né? Ele está espalhado pelo Brasil inteiro. Mas mesmo outras monoculturas, vocês podem reparar que tem as que são típicas de um determinado local, né? Se você parar para poder pensar, na nossa cidade, né? Eu mesmo, eu não sei se tem no grupo aí alguém que seja daqui próximo, né? Porque eu mandei o convite para o pessoal da noite também. Aí nós temos alunos de Corinto, de Monjolos, né, de Três Marias e tal. Então, o que acontece? Na nossa região aqui, nós encontramos o piqui com uma facilidade enorme. Mas se vocês andarem aí 100, cento e poucos quilômetros, né, por exemplo, em direção a Belo Horizonte, não vamos encontrar tantos piquezeiros assim, né? Se você andar para o lado de Diamantina, não vamos encontrar tantos piquezeiros assim. Por que não? Se eles também estão inseridos na região do Cerrado, o porquê de não ter tanto piquezeiro como tem na nossa região? Por uma razão simples. O ambiente, ele, né, que é um fator abiótico, ele seleciona quais seres vivos são encontrados em um determinado local, né? Então, a biodiversidade ela é determinada por essas condições ambientais que nós damos o nome de fator abiótico, né? Pode ser altitude, pode ser índice pluviométrico, né, a quantidade de chuva, pode ser, como eu falei, temperatura média, né, anual, né, pode ser oferta de água, são vários os fatores. São várias as condições que determinam ter uma boa produtividade pequi ou não, né? Pegando um outro exemplo, né, o açaí. O açaí é uma espécie de uma palmeira, né, que dá esse fruto do qual se extrai o creme, que a maior parte dos adolescentes, né, consomem, gostam do açaí. Ou porque gostam do sabor do açaí mesmo, ou porque gostam dos complementos que normalmente estão junto com o açaí, né? O leite em pó, o leite condensado, aí vai uma fruta e vai incrementando a treinada toda e as pessoas consomem. O açaí é típico da região norte. Nós não vamos encontrar uma palmeira, um açaí, por exemplo, aqui na nossa região. Por quê? Porque não é natural. Ah, Alessandro, mas eu poderia plantá-la? Olha, provavelmente se você ganhar uma muda, se você ganhar, né, uma, né, um espécime dela, você pode se implantar. Não podemos garantir que vai ter a mesma produtividade,
né, que vai ter a mesma, vamos dizer assim, o mesmo desenvolvimento. Porque, dependendo da situação, você pode até fazer com que né, a árvore se desenvolva, a palmeira se desenvolva, mas dependendo, precisa de outros componentes, talvez até outros seres vivos, insetos, por exemplo, para poder polinizar a palmeira, né, e, consequentemente, ter a produtividade. Então, a palavra biodiversidade, ela trata exatamente disso, né, a capacidade que os seres têm, né, de se adaptarem, né, vamos dizer assim, às condições do meio, né? Isso está diretamente relacionado com a oferta do meio, né? Ou seja, as condições que aquela determinada espécie encontra naquele ambiente, ok? Então, biodiversidade basicamente é isso. Vamos lá. O que seria um ecossistema? Como eu falei com vocês, um ecossistema ele é formado por dois tipos de fatores. Os fatores biológicos, que são os fatores bióticos, né? Ou seja, os seres vivos, a comunidade que está no local, né? E os fatores físicos e químicos, que são os fatores abióticos, as condições do meio. Vale lembrar, gente, que não é o ser que escolhe o ambiente, tá? O ambiente seleciona quais os seres podem viver nele. É estranho nós pensarmos assim, mas a realidade é essa, né? Não é o ambiente, não é o ser vivo, por exemplo, que escolhe. Por exemplo, o açaí escolheu desenvolver na região norte. Não. O açaí se dá bem na região norte. Por quê? Porque as condições ambientais da região norte são favoráveis para ele. Tá? Então, não é o ser que escolhe o ambiente. É o ambiente que seleciona quais seres podem sobreviver nele. Nós temos diversos exemplos, né, marcantes em relação a isso, e junto a isso vai uma crítica que eu tenho ferrenha em relação a zoológicos, né? Por exemplo, uma prática que alguns colegas de profissão fazem, né, levar turmas de escola para conhecer zoológico e tudo, né? E eu acho assim uma covardia enorme em relação aos animais. Por quê? Você pega, por exemplo, uma lhama, que é encontrada lá, né, na Cordilheira dos Andes, região onde a temperatura média, né, anual ela é baixíssima, perto de 0 grau, chegando em muitas, dependendo, né, no inverno, né, temperaturas vários graus abaixo de zero. Aí você pega uma lhama, por exemplo, e coloca lá no, sei lá, no zoológico em Recife, né, em Fortaleza. Olha a covardia em relação a esses animais. Você tira ele de um local onde ele é natural, onde é característico dele, onde as condições fisiológicas dele estão adaptadas e leva para um ambiente completamente diferente. Se alguém já viajou, né, para Fortaleza, para Recife, para Natal, as capitais do Nordeste lá, cidades onde o calor é absurdo o ano todo, praticamente, né? As condições ambientais não favorecem. Aí põe um animal exposto lá para vir um tanto de retardado visitar. Não concordo, não gasto meu dinheiro com zoológico, nunca levei meus filhos a zoológico e sou radicalmente contra essa questão do zoológico por causa disso. Se fosse escolha da espécie, ela nunca estaria numa condição daquela. Por que nunca estaria? Justamente porque os fatores abióticos não favorecem para isso. Os fatores abióticos não são os ideais. Isso é a mesma coisa de você pegar um cara que vive lá no Polo Norte, um esquimó, por exemplo, e levar para dentro de uma sauna. Se ele não quer, se ele não está, apesar de ser humano, como acontece conosco, no caso da lhama, ela já é típica de lá porque é natural do ambiente dela lá, né? Mas seria tipo como se fosse uma covardia, né? Um sofrimento desnecessário para a espécie. E eu não concordo com esse tipo de coisa, tá? Então, quando eu falo em relação aos fatores abióticos, selecionando os fatores bióticos, os seres vivos, é exatamente isso. Para vocês terem um conhecimento sobre essa questão do ecossistema, né, dos fatores selecionando os seres que vivem em um determinado local, tenham em mente sempre a ideia da latitude, tá? A latitude em relação ao globo, né, o local, a posição daquela região em relação ao globo terrestre, normalmente, seguindo aquela faixa da latitude ali, você tem uma repetição, um padrão
das características das espécies. Por exemplo, né, se nós pensarmos aqui na nossa região, vamos pegar o estado de Minas Gerais. Se nós olharmos e seguirmos, se passarmos um traço imaginário no globo terrestre, na mesma latitude que é nossa, nós estamos no Cerrado. Se você chega na África, por exemplo, tem a savana africana, onde leão, zebra, gnu, hienas, leopardos, guepardos vivem ali. Então, se você pegar, você vai ver que tem mais ou menos as mesmas condições. A savana é um ecossistema, um bioma, né? Vocês vão estudar isso com a Kelly, né? Dentro da geografia. Nós só vamos comentar, mas eu aproveito para falar um pouco. A savana tem basicamente as mesmas condições do cerrado. As árvores, né, com os troncos grossos, contorcidos, mas são espaçadas umas árvores das outras, salvo mata ciliar, né, tem um curso d'água próximo, elas crescem juntas. Mas então elas são espaçadas, o predomínio daquelas gramíneas, né, mais ou menos o mesmo tipo de capim. Alessandro, por que os animais são diferentes? Aí envolve muita coisa, né? O ancestral era o mesmo, lembra lá de Pangeia, né? Quando a Terra, os continentes eram unidos, né? Gondwana, e acredita-se, né, que se afastou, que se rompeu e está se distanciando até hoje. Mas o que acontece? O ancestral era o mesmo, mas os fatores que promoveram a evolução foram pressões diferentes. Por isso, os seres são diferentes. Mas se nós pegarmos, por exemplo, a nossa onça aqui, que é a jaguatirica, ou se pegarmos a onça pintada, por exemplo, encontrada lá na Amazônia, no próprio Pantanal, né, e compararmos com o leopardo, com o guepardo, é praticamente o mesmo padrão. Se a gente pega o nosso lobo-guará aqui e compara, por exemplo, com os chacais, né, ou mesmo os cães selvagens encontrados na África, basicamente o mesmo padrão, entendeu? Se pegarmos o nosso jacaré aqui com os crocodilos encontrados na África, também é a mesma coisa, o mesmo padrão. E isso se repete na mesma faixa quando se trata da Oceania, num pedacinho da Ásia. Quer dizer, a latitude oferece as mesmas condições, né, ou pelo menos condições parecidas, melhor dizendo, e essas condições parecidas vão exatamente proporcionar, né, o mesmo desenvolvimento presente para aquelas espécies. Como as espécies vão reagir, aí vai variar de uma para outra. Naturalmente, nós não veremos um elefante aqui, não veremos, né, natural daqui, né, um elefante, uma girafa, não veremos. Mas eles lá também não vão encontrar uma capivara como nós encontramos aqui, né, não vão encontrar uma anta, né, como nós encontramos aqui. Então, tem as suas particularidades, tem as suas especificidades, ok? Então, por isso que é importante ter esse conhecimento de latitude, né? Às vezes, na mesma prova que você está fazendo lá, né, se esse governo louco não mudar, né, ciência da natureza é realizada no segundo dia junto com matemática, né? A prova de geografia, história, né, língua portuguesa, redação, ciências humanas, né, e códigos de linguagem e redação, no primeiro dia. Então, quando o Enem, né, quando era vestibular e as provas eram todas juntas, eu me lembro de usar, às vezes, um mapa, porque normalmente prova de geografia vem lá o desenho do mapa mundi. Você vai lá e pega esse desenho e mais ou menos traça, te ajuda durante a prova, na hora de você identificar. Aqui os exemplos de ecossistemas, né? Podem ser tanto aquáticos, terrestres, né? Aéreos, ou o que for. Vamos comentá-los aqui. Uma planta constitui um ecossistema? Sim. Porque o que é um ecossistema? Seres vivos expostos às condições ambientais. Se eu pegar uma planta e colocá-la trancada dentro de um armário feito todo de madeira, sem qualquer comunicação em termos de luminosidade em relação a essa planta, é um ecossistema viável, equilibrado? Não. Nós sabemos que a planta precisa de luz para poder sobreviver, né? Ela, através da luz, excita a clorofila dela, ela vai realizar a fotossíntese, ela capta o gás carbônico e libera o gás oxigênio. Então, para ela ser um ecossistema, ela tem que ter seus fatores bióticos, no caso é ela, com os fatores abióticos, as condições do meio. Um oceano é um ecossistema amplo, mas é um ecossistema. Um aquário é um ecossistema controlado. Você determina quais espécies tem dentro do seu aquário. Dependendo se você compra sem saber, você pode comprar uma determinada espécie de peixe que vai ser o predador dos peixes que você tem dentro do seu aquário. Você vai causar um extermínio dentro do seu aquário
dependendo da espécie que você colocar. Por quê? O seu aquário é um ecossistema, o seu quarto é um ecossistema, né? Mas ele precisa estar equilibrado para que ele funcione, né? A sua casa é um ecossistema. Vocês devem ter, né, observado nesses últimos dias, tem feito muito frio, mas tem cômodos da casa da gente que são mais frios, outros nem tanto. No período que está fazendo mais frio, principalmente durante o período do dia, né, durante o período luminoso, você ia procurar um ambiente que estivesse mais quente, mais aconchegante para você poder ficar, ó, justamente pelas características ou pelas necessidades que você tinha naquele momento, tá? O reservatório hídrico exemplifica também o ecossistema. Alessandro, mas como assim? Pensa numa usina hidrelétrica, como a de Três Marias ou de Paraúna, que são as duas mais próximas aqui da gente. Né? Se vocês pararem para poder pensar, a partir do momento que você represou um rio para formar esse reservatório, você juntou, você prendeu ali espécies, confinou espécies naquele local, outras espécies são atraídas por aquela água, ou por um alimento, ou uma planta que se desenvolve, quer dizer, virou um ecossistema, tá? Os elementos, eu já tinha comentado com vocês, né? Os bióticos são os seres vivos, os abióticos, o que não tem vida, mas que faz parte do ambiente. Vale lembrar, gente, mesmo que seja uma estrutura criada pelo ser humano, criada pelo homem, ele é um fator biótico daquele meio, tá? Por exemplo, um navio afundou, o casco do navio serviu de base ali para que uma colônia de corais se desenvolvesse. Aquele casco do navio passou a ser um fator abiótico presente, que faz parte daquele meio, tá? Então, independente se foi criado pelo homem ou não, os instrumentos, os fatores bióticos, eles podem ser incorporados pelo ecossistema, tá? O aquário é um ecossistema criado pelo homem, ele reproduz o que acontece na natureza, só que, lógico, em versão muito reduzida, muito menor e principalmente controlada por você, né? É você que vai determinar o que vai ter lá dentro do seu aquário, né? Na entrada do cursinho lá, vocês já viram, tem um aquário grandão próximo à escada. Mas ali as pessoas determinam que peixes vão viver naquele local, né? Então tem feito uma bombinha lá ali funcionando, jogando, oxigenando a água, né, o tempo inteiro, porque senão os peixes não suportam e por aí vai, tá? Um ecossistema aquático, né? Vai depender também. Vocês têm que ter muita atenção em relação a isso. Quando eu estou dando prova relacionada à ecologia, é comum que as pessoas assim não se preocupam, né, com nomes de peixes. Coloca lá assim, vai fazer uma cadeia alimentar aquática. Coloca, sei lá, uma alga, aí coloca peixe pequeno, peixe médio, peixe grande. Isso não. Eu sei que nem todo mundo conhece nomes específicos de peixes, mas é importante que vocês saibam. Se não souberem, procure no texto informativo do item, né? Que normalmente, quando tem uma questão mais técnica, assim, tem um texto informativo. Procurem informações que te ajudem em relação a isso. Eu já peguei prova aberta, por exemplo, em que aluno misturou peixe de água doce com peixe de água salgada. E eles não se encontram. Tem alguns peixes que vivem nos dois ambientes? Tem. O salmão é um exemplo. Ele nasce em água doce, passa a maior parte da sua vida, 2, 3 anos, vai depender de quando ele chegou até o oceano. Aí ele fica lá os 2, 3 anos maturando, cruza, aí ele retorna na mesma nascente de rio, na mesma cabeceira de rio que ele nasceu, ele retorna ali para poder, né, terminar a reprodução e ali ele morre. Então ele vive tanto em água doce quanto em água salgada. Mas o salmão é uma exceção. O salmão não é o padrão, né? Então, assim, na hora de selecionar, de construir, eu já vi item assim, em que o distrator era justamente misturar peixes de água salgada, né, peixes oceânicos, no meio de cadeias alimentares de água doce, ambiente do ciclo. Uma lagoa, por exemplo, um rio, por exemplo. Né? Então, lógico, eu lembro que era até um atum que estava no meio de uma cadeia alimentar de uma lagoa. E um atum, eu não sei se vocês
conhecem, né? A não ser da lata, tem na lata lá, o pessoal consome bastante. O atum, normalmente, quando ele é pescado, nós estamos falando de peixe que tem mais de 2 metros de tamanho. São peixes que têm 500, 600 quilos tranquilamente, né? Então, assim, as pessoas... E o atum é caríssimo, né? Caríssimo o quilo dele. Então, assim, as pessoas não têm nem a menor noção de onde encontra um, de onde encontra o outro, né? Outro erro que é comum acontecer no ecossistema aquático. Quando fala camarão, as pessoas só pensam que apenas no oceano tem camarão. Errado. Existem camarão, espécies de camarão também em água doce. Mas as pessoas às vezes não... Ah, não, eu só lembro de camarão praia. Camarão praia, camarão praia. Acho que só tem no oceano. E não é. Tem camarão também em água doce. Não tem o mesmo... Oi. Qual que é a diferença de sardinha para atum? Todas. São espécies diferentes. Isso é a mesma coisa de você comparar, o João. Se você comparar a sardinha com atum, é a mesma coisa de você comparar um gato com um boi. São mamíferos, mas são completamente diferentes. A sardinha, ela é da família da anchova, da tainha, que são peixes marinhos que têm escamas e normalmente são peixes finos e alongados. Mas eles são todos de pequeno porte, né? Eles ficam entre o segundo e terceiro nível trófico. Ou eles se alimentam dos produtores, né, de algas, de plantas, ou eles se alimentam dos consumidores primários. Já o atum, como eu disse, animais, né, que 2 metros ele é relativamente até pequeno, são animais grandes, meia tonelada, eles são predadores de topo. Eles seriam como se fossem assim, não são os maiores peixes, né, mas estão entre os maiores, né? O chamado tubarão-baleia é o maior peixe que tem, né? Porque a baleia em si não é peixe, né? A baleia é mamífero. A baleia azul é o maior animal da Terra, considerando qualquer ecossistema. É o maior animal da Terra, a baleia azul. Mas o tubarão-baleia é um peixe, né? Ele tem esse apelido tubarão-baleia devido ao seu tamanho. E por incrível que pareça, ele não é um predador, né, de topo. Ele é um predador que fica entre o segundo e terceiro nível tróficos também, porque ele se alimenta de um camarãozinho chamado krill, só que lógico, né, come toneladas de krill, mas ele é um animal, né, de grande porte. E no caso da sardinha, tanto que você pode reparar, apesar de ambos serem vendidos de forma enlatada, o atum você compra como se fosse uma massa, um corte dele, um pedaço dele. Enquanto a sardinha, ela é praticamente inteira. Você só não tem a última nadadeira, né? A nadadeira caudal, as nadadeiras em geral e a cabeça. Mas você, inclusive, no centro do corpo do animal, você vê a coluna vertebral certinha lá da sardinha. É um animal de pequeno porte. Bom? Um ecossistema terrestre, quando se trata de ecossistema terrestre, o que nós temos que pensar é o seguinte: apenas 1/4 do nosso planeta é continente, né? É terra. Então, e se nós pensarmos nesse 1/4, automaticamente, vamos dizer assim, eles são limitados, né? Diferentemente do ecossistema aquático, falo o oceânico, apesar dos oceanos terem nomes, né? Eles estão interligados. Pode ser que a espécie tenha que dar uma volta muito grande, por exemplo, passando na ponta da América do Sul lá, para sair do Atlântico e ir para o Oceano Pacífico, né? Lá na pontinha da Argentina, do Chile lá, para ir em direção ao Pacífico e vice-versa, ter o Oceano Índico e assim por diante. Mas o que acontece? Eles ainda estão interligados. Já por terra, não. Nós temos as Américas, que são ligadas, né? Entre a Europa e a África, tem áreas que são mais próximas, mas não são totalmente ligadas por terra, então a locomoção torna-se difícil. Agora, a Europa e a Ásia já estão interligadas. Mas a Oceania, ela está desligada, vamos dizer assim, dos outros continentes, e o próprio Japão é um país que não está colado, em termos de território, com a Ásia, né? Então, o ecossistema terrestre ele tem essa limitação de deslocamento. Porém, o maior problema em relação ao ambiente terrestre, ao ecossistema terrestre, é exatamente um fator abiótico: água. O que o ecossistema mais sofre, digo terrestre, né? Mais sofre é água. É básico, gente. Se tem água, tem vida. Se não tem água, não tem como existir vida. A vida depende diretamente da oferta de água.
seja qual for a condição, seja qual for a situação. Tem gente que associa beber água a quando está sentindo calor, para manter a temperatura. Funciona? Lógico. Nós somos animais homeotérmicos, temos que manter a temperatura do corpo constante. A água é essencial nesse papel de manutenção de temperatura. Só que mesmo durante o frio, teoricamente, se você bebesse água, você iria esfriar ainda mais. Então, mesmo durante o frio, nós bebemos água. Por quê? Porque a nossa fisiologia depende da água. Só que nós, animais, podemos ir até onde tem a água. Nós, animais, podemos buscar esse recurso da água. E os vegetais? Como que fariam? Os vegetais dependem de suas raízes para poder absorver sua água. E se o ecossistema terrestre ele não tem água, automaticamente ele vai limitar a existência de vida. É daí que surgem, por exemplo, os desertos. Né? O deserto do Saara, lá na África, por exemplo. Né? Um deserto de areia enorme. Lá já foi uma floresta. Uma floresta, basicamente, com a mesma constituição da nossa floresta amazônica aqui. Um solo pobre, né? Rico em areia, o solo arenoso, porém pobre em termos de nutrientes. Né? Vocês devem saber que a Amazônia ela tem toda aquela exuberância, mas aquilo é recarga de biomassa da floresta. As folhas que caem das árvores são decompostas por fungos, né, que oferecem essa matéria orgânica que as próprias raízes absorvem como adubo e vira aquele ciclo. Nós vamos falar de ciclos biogeoquímicos hoje e é exatamente isso. E a vantagem que a Amazônia tem é o quê? Como tem o dossel, que é a cobertura, né, as copas todas juntas, no interior, no solo da floresta amazônica, acaba retendo umidade, porque praticamente não penetra luz solar. As árvores vão crescendo e as suas copas lá em cima recebem luz solar, mas a base não recebe luz, então a água fica presa ali. Toda a floresta tropical é rica em umidade. Agora, a partir do momento que nós vamos desmatando, essa umidade ela vai o quê? Escapando. E automaticamente, para os animais sobreviverem, para as plantas sobreviverem, fungos nem me falem. Fungo precisa de matéria orgânica e água, é a base para ele poder sobreviver. Então, isso vai se esvaindo. Quanto menos oferta de água tiver, automaticamente, menor o número de espécies que sobrevivem. Tá? Bora para frente. Particularidade do ecossistema, isso acabei falando com vocês, né? As características de cada ecossistema, né? Isso vai variar muito, tanto que vocês podem reparar. Nós estamos no mês de junho, né? Hoje é 5 de junho. Que vocês saberiam me dizer que época, né, do ano em que há maior oferta, maior produtividade de pequi na nossa região? Já que nós já falamos de pequi hoje. Agosto. Pequi em agosto? Errou, João. Uai, porque tem uma festa lá em Montes Claros que chama Festa do Pequi, que é em agosto. Mas é questão de data. Produtividade pequi normalmente é dezembro, janeiro, é quando tem a maior oferta. Até fevereiro ali, março ainda tem um pouco, né? Não gosto de pequi. Aí fevereiro tem mesmo, Alice. Então, o que acontece? É a época que mais se produz o pequi. Por quê? O pequi, a floração dele acontece, né, durante a primavera, por volta de setembro, e aí, né, os insetos vão polinizar e tal, e aí os frutos começam a se desenvolver, aí entre os meses, né, vai variar um pouquinho, né, como eu disse a vocês, de novembro a fevereiro, começa a produtividade, né? Tem locais que duram mais tempo, outros menos. Isso vai depender das condições do meio, né? Isso é normal, porque é a oferta de nutrientes. Agora, o pequi, como as demais, a maior parte das angiospermas, florescem em setembro. Por que florescem em setembro? Por que na primavera, que começa em setembro, né? Por que é chamada de estação das flores? Tem uma explicação, tem uma razão para isso. Talvez vocês nunca pensaram, mas é importante que passem a refletir a partir de agora. Nós sabemos que uma planta usa sua flor com um único propósito. Não é o homem pedir desculpa quando traiu a mulher, não, viu? Tô zoando. O que acontece? A flor, para o vegetal, é o período em que a planta está se reproduzindo. Os frutos estão se formando e dentro do fruto nós temos a semente, o embrião daquela planta. Produz a flor em setembro para que durante os meses de outubro e novembro possam haver, né, os desenvolvimentos dos frutos,
o embrião sofre a maturação e quando esse fruto cai, essa semente encontra um solo úmido para germinar e formar uma nova planta. Porque exatamente nesses meses pós-floração é que começa o período chuvoso na nossa região. Por isso que é chamada a primavera de estação das flores. Floresce em setembro para que o vegetal se reproduza e aproveite o período chuvoso do ano para ele poder germinar e formarem novos vegetais. Então, não é à toa. Só que tem espécies que conseguiram burlar isso. Conseguiram de forma natural. Artificialmente, nós conseguimos, né, gente? Porque o homem, né, dominou a técnica da agricultura, ele consegue fazer, por exemplo, produzir tomate o ano inteiro, produzir maçã o ano inteiro, produzir coco o ano inteiro. Então, isso aí mas é o homem, de uma certa forma, usando suas técnicas. Agora, tem uma espécie que nós não nos alimentamos dela e que, naturalmente, ela conseguiu fugir desse período de floração. Mas ela fugiu de forma obrigada. Ela foi forçada a isso. Essa espécie é o ipê. Vocês podem reparar, o ipê começa a florescer agora, entre junho e julho. Inicinho de agosto ainda vai ter ipê, porque dependendo da cor, floresce antes ou depois. Né? Tem o branco, o roxo, o amarelo e assim por diante. O que vai acontecer? Por que o ipê floresce antes dos demais vegetais? A sua seiva, o néctar que ele produz é um néctar de sabor ruim e a qualidade também não é boa. Se o ipê florescesse junto com as demais árvores, inseto nenhum ia até a flor do ipê. Né? Eles iriam aprender que a seiva do ipê não é boa, nem em termos de sabor e nem em termos nutritivos. Então, ele não teria quem os polinizasse. Automaticamente, ele ia parar o ciclo reprodutivo. Qual foi a saída para o ipê? Evolutivamente, seleção natural, viu, gente? Não é o ipê que mudou. Quando eu falo que ele buscou outra forma, não é que ele mudou, não. Não é Lamarck, não. Lamarck é lei do uso e desuso, né? Nós estamos falando de seleção natural. Um dia, né, por forças que nós não sabemos, uma espécie de ipê sofreu uma mutação e dessa mutação surgiram espécies que florescem antes das outras. Essa adaptação foi positiva, foi boa, automaticamente ela foi passada aos descendentes. E agora nós vemos os ipês florescendo em época diferente dos demais vegetais, aumentando a chance que eles têm de se reproduzir. É uma saída evolutiva, é uma particularidade de um ecossistema. Tá? Isso é normal, tanto com animais quanto com plantas. Encerrando essa primeira parte dessa aula aqui, faltam só 3 minutos, depois eu abro outra chamada aqui e te mando para vocês. Nós vamos falar dessa primeira lei da termodinâmica. É assunto que nós precisamos para o nosso próximo conteúdo. O que trata a primeira lei, né, da termodinâmica? A energia pode se transformar em outra forma, mas não pode ser criada nem destruída. Né? Então, a primeira lei da termodinâmica é exatamente essa. Energia não se cria, energia não se perde, apenas se transforma. Quando eu falei com vocês sobre, a gente estava conversando sobre cadeia alimentar, falei de pirâmides e tal, quando a planta absorve a luz solar, ela está transformando essa energia luminosa e energia térmica, porque, né, a luz solar também tem essa outra forma, na forma de calor, em energia elétrica. Essa energia é ela que vai excitar os elétrons da clorofila, né, a chamada fotofosforilação cíclica, fotofosforilação acíclica, não sei para que eles põem esse nome desse tamanho, mas é isso que acontece. Excitando o elétron, essa energia vai ser convertida em energia química, bioquímica, melhor dizendo, que é a glicose, que é o que nós vamos consumir. Então, todo ecossistema ele é aberto e se mantém através do fluxo de energia solar. O que eu estou dizendo para vocês? Uma planta, quanto mais fotossíntese ela consegue realizar, mais glicose ela produz. Essa glicose é armazenada na forma de amido e esse amido vai fazer parte do tronco dessa planta, da folha dessa planta, da flor dessa planta, do fruto. E essa energia tende a ficar nesse vegetal até que ele ou seja devorado por um outro ser vivo, né, por um animal, por exemplo, ou quando morre e entra em decomposição, essa energia é utilizada por fungos e bactérias, principalmente na decomposição, e devolvida ao ambiente. Tá? Então, essa energia é apenas alterada, mudada de um tipo para outro. Segunda lei da termodinâmica, todo o processo de transformação de energia dá-se a partir de uma maneira mais nobre para uma menos nobre, ou de menor qualidade. Isso é fato.
a energia sempre vai decrescendo. Fluxo unidirecional decrescente. A energia sempre passa de uma forma mais rentável, de uma forma mais aprimorada, de uma forma mais concentrada, para uma um pouco pior. Tá? Nunca no sentido contrário. A energia solar ela tem mais poder, vamos dizer assim, do que a energia bioquímica glicose, que vai ter menos poder quando a planta entrar em decomposição. Ou, por exemplo, um alface. A energia presente no alface, ela é uma quantidade. Vamos pôr uma unidade de valor qualquer, 10. Quando eu como alface, eu já não consigo absorver os 10. Eu vou absorver 7, 8. Entendeu? Então, a energia foi transformada em uma forma menos rentável, uma forma pior, vamos dizer assim. Tranquilo? Nós paramos aqui, né? As duas leis da termodinâmica, né? Que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. E a segunda lei que trata da diminuição da questão da energia. Bom, nesse próximo slide, nós vamos entrar... Ué, não desliguei a câmera não, foi mal. Nesse próximo slide, nós vamos falar das particularidades desse ecossistema, mas em relação à chamada homeostase. Como é que nós poderemos definir, né, homeostase? Homeostase, gente, é equilíbrio, né? O que seria isso? Um ecossistema equilibrado não é um ecossistema onde não há prejuízo, não, onde não há morte, não, tá? Um ecossistema equilibrado é o ecossistema onde os fatores são favoráveis para a manutenção dele, tá? Então, não pode haver, por exemplo, a extinção de uma espécie em um ambiente equilibrado. Isso não é homeostase, isso não é equilíbrio, né? Mas tem que ter morte? Tem. Na verdade, é cruel o que eu vou falar, mas para ter vida tem que ter morte. Não tem conversa. Quando você consome um fruto, você ingeriu ali a polpa daquele fruto, você decretou a morte daqueles embriões que estavam na semente. Quando você come uma coxinha e tinha lá o recheio de frango, você decretou a morte do frango para virar o recheio da coxinha que você comeu. Para ter vida tem que ter morte, não tem conversa. Agora, se as mortes acontecem com o intuito de dar continuidade à vida, perfeito, sem problema nenhum, isso é homeostase. Mas quando a morte acontece devido a uma tragédia ou, né, ou por ocorrer, aí é diferente. Aí quebrou a homeostase. Por exemplo, por que a caça a determinadas espécies normalmente é ilegal? Porque ela compromete a manutenção dessas espécies. Por que pescar durante a piracema, que é o período reprodutivo dos peixes, por que é ilegal? Porque se você pega, por exemplo, uma fêmea e ela está lotada de óvulos, né, automaticamente você está impedindo essa espécie de reproduzir. Consequentemente, você está predando indiretamente, você está destruindo indiretamente vários outros seres vivos. Então, isso é ilegal, né? O tucunaré, por exemplo, ele tem a pesca liberada, independente de piracema ou não, por uma razão óbvia. O tucunaré, aqui na nossa região, ele foi trazido, né? Ele não é natural daqui, e ele é uma praga. Né? O tucunaré, ele é um predador e ele causa desequilíbrio, porque o tucunaré, ele se alimenta basicamente de ovos de outros peixes. Por exemplo, como o surubim, o pintado, né? Então, assim, do mandim, né? Ela consome ovos das curimatás, né? Também chamado de curimbas, né? Então, assim, impede outros animais de se reproduzirem. Então, nesse caso, a pesca dele é liberada. Por quê? Porque o próprio tucunaré causou o desequilíbrio. Então, isso é complicado, né? Vocês estão me escutando? Minha internet está oscilando aqui. Escutaram o que eu falei sobre homeostase? Sim. Ah, ótimo. Obrigado. Então, o que vai acontecer? Quando nós falamos em relação à homeostase, surgiu esse conceito, né, foi criado esse conceito da chamada hipótese Gaia. A Terra como sendo um ser vivo e nós somos apenas uma pequena parte desse ser vivo. Né? Essa hipótese Gaia surge daquela definição assim, tudo que nós fazemos ao planeta, o planeta de alguma forma vai nos devolver. Se fazemos algo de bom, se fazemos algo equilibrado,
algo tranquilo, o planeta nos devolve também de forma boa, equilibrada, tranquila. Se fazemos algo que é ruim, que é prejudicial, o planeta nos devolve na mesma proporção. Nós não temos dúvidas em relação a isso, né, gente? Apesar que 2019, 2020, vivemos 2 anos de, vamos dizer assim, generosidade em relação à chuva, anos anteriores não foi assim. Vocês vão lembrar aí, o Velo não passou por, né, período de racionamento de água, né? Curvelo não passou por isso, porque nossa cidade ela é num vale onde em Curvelo mesmo não passam rios, né? Não tem grandes fontes de água, mas por ser baixo tem muito lençol freático e ao redor passam rios, né? Que acabam recarregando esse lençol freático, né? Esse aquífero, como é o caso da represa de Três Marias, mas vários rios, né? Chegam e desaguam no São Francisco, uma região próxima a Curvelo, que a gente já foi a Três Marias, sabe? De Três Marias para Curvelo, você desce uma serra. Então, o Rio São Francisco ele é numa altitude mais elevada do que Curvelo. E isso favorece a recarga do aquífero, né? Se pensarmos no Rio das Velhas, a mesma coisa, né? Se pensarmos no Rio Cipó, a mesma coisa. Então, não temos esse problema em relação à extração de água. Mas tem cidades que sofreram e sofrem muito com escassez de água. É um reflexo, né, do que pavimentação, né? Nós vimos no início do ano Belo Horizonte sendo destruída porque a água não tinha por onde correr e a água causou vocês lembram disso, em janeiro mais ou menos, a água causou uma destruição generalizada em Belo Horizonte, porque chovia, mas não tinha por onde a água infiltrar no solo, ela procurava um caminho. Aí onde era um leito de rio, fizeram uma avenida, o rio foi buscar o seu espaço, quebrou a homeostase, né? O planeta devolveu na mesma proporção, tá? A homeostase, então, significa equilíbrio. Esse equilíbrio está diretamente relacionado à adaptação que os seres têm a um determinado local. Esse processo de adaptação, chamado de sucessão ecológica, vocês verão na página 90 e 91 do material de vocês, tá? O que seria uma sucessão ecológica? O ambiente ele foi destruído, impactado, igual esse primeiro slide, essa primeira parte desse slide aí em cima. Só tem os fitoplânctons, pequenos seres nesse local. Só que a presença desses fitoplânctons atraiu a questão de protozoários e larvas de insetos. Dípteros são insetos que têm, né, vocês devem saber, estudam no segundo ano do ensino médio, né, revisa no terceiro ano, mas estuda no segundo ano do ensino médio. Para ser inseto tem que ter 3 pares de patas e um par de antenas. E no caso, díptero é um par de antena, né? Os insetos botam seus ovos na água. Nós sabemos, o Aedes aegypti é falado disso toda hora. Essas larvas de insetos trazem, né, esses insetos adultos, que uma vez que eles vêm para botar seus ovos, acabam ficando por ali. E aí atraem os predadores, no caso o sapo representado. Aí as plantas começam a crescer, se desenvolver, até que o ambiente o quê? Se recupera. O Alessandro, mas aí é prejuízo. Olha para você ver, tinha uma água onde o fitoplâncton estava, e agora a vegetação secou a água. Não secou, gente. A água está aí. Só que antes ela ficava só na terra, só no ambiente, só no buraco. Ela agora faz parte dos seres vivos que habitam aquele local. Então a água aí não diminuiu. Ela só trocou de local, trocou de lugar. Mas o mais importante, estabeleceu-se a homeostase. Esse último evento, esse evento está demonstrando aqui embaixo, colonização por espécies terrestres, isso é quando acontece uma sucessão ecológica, desculpa, uma recuperação do meio ambiente, atingindo o que a gente chama de estágio clímax, né? Ou seja, o ambiente conseguiu se recuperar de tal forma que ele voltou a ser como era anteriormente. Então, ele se reestabeleceu, né? Ele se recuperou, dando condições para que uma nova, né, um novo ecossistema se formasse, uma nova comunidade surgisse nesse local. Isso é o clímax, ou seja, o ideal, né, o desejável para todo ecossistema. Para que isso aconteça, nós temos que trabalhar, né, os chamados ciclos biogeoquímicos. Página 92. Ciclo, né, cíclico, né, redondo, qualquer lugar que você começar e se você segui-lo, você vai retornar ao seu ponto de partida. Bio, vida, geo, terra. Então, ciclos biogeoquímicos, né, eles tratam exatamente, né, da constante troca,
né, de elementos, de substâncias dos seres vivos entre si e deles com o ambiente, né? Quando falamos de ciclos biogeoquímicos, não podemos esquecer daqueles 6 elementos químicos que nós estamos falando desde a primeira aula. CHOMPs: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Né? Então, quando nós estamos falando em relação a ciclos biogeoquímicos, é essa constante troca, né, de substâncias, de seres, né, entre os seres e dos seres com o ambiente. O simples fato de você respirar, você está tirando o oxigênio que outra espécie produziu, um vegetal, uma alga, por exemplo, você está tirando o oxigênio, usa esse oxigênio nos seus processos fisiológicos e devolve quem? O gás carbônico. Agora, esse gás carbônico que você liberou, você não tem a garantia que vai ser o mesmo vegetal que te forneceu o oxigênio que vai capturá-lo. Então, esse gás carbônico que você eliminou, ele vai ser utilizado por uma outra espécie diferente, que vai produzir outro oxigênio, que outro ser vai poder consumir. Quer dizer, o oxigênio, ele chegou até você porque outra planta, né, outro ser produziu. E assim é com qualquer substância presente no ambiente. Tudo o que compõe o seu corpo hoje está emprestado. Você tirou do meio e um dia você vai devolver para o meio. Isso é o básico da vida, né? O ciclo da vida é esse. O sujeito nasce, cresce, fica bobo, casa. Não, não é assim não. O sujeito nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. Mas você parar para poder pensar, o que hoje faz parte do seu organismo, você tirou do meio e vai devolver. E outra espécie vai pegar e vai utilizar o que você devolveu. Até mesmo que não serve para uma espécie, é nutriente para outra. Você vai fazer uma horta. Você não pega, por exemplo, o esterco, né, para poder adubar aquele local. O esterco nada mais é do que excremento, fezes, né, substâncias que não foram úteis para um animal, e aquilo que não foi útil para o animal vai fazer parte da couve que depois você vai comer. De tabela você está comendo bosta. Se você for parar para poder pensar, é assim que funciona, né? Indiretamente você está comendo o que não serviu para o boi, sei lá, por exemplo, se o esterco for utilizado lá pelo boi. Alessandro, isso é nojento. Pode ser, mas você faz isso a vida toda e vai continuar fazendo, né? Não tem conversa. Plantou uma cebolinha. Vou colocar o esterco. O que é? É bosta de boi. Mas foi queimado. Gente, deixou de ser bosta porque queimou? Não. É esterco a mesma coisa, né? Vamos dizer assim, as substâncias vão circulando, né, nos ambientes e automaticamente nos seres. Isso trata os chamados ciclos biogeoquímicos. Isso não para, não para. Meu coração, minha perna, meu... É seu por enquanto. Você vai devolver ao ambiente. Você, à medida que você foi desenvolvendo, você foi retirando nutrientes do ambiente e um dia você vai ter que devolver. Você pode ir devolvendo aos pouquinhos, né? Ou às vezes devolve tudo de uma vez quando nossa vida encerra. Mas automaticamente, sua vida encerrando, outros seres vão pegar esses elementos e vão fazer desses elementos a vida deles, né? E é assim que funciona. Não sei se você já entraram no cemitério e comer goiaba de cemitério. Filho, as goiabas ficam grandonas. Por quê? Matéria orgânica. Não, Alessandro, é nojento, você não tem dó do povo. Não, já estão mortos, filho. Ali é só matéria orgânica sendo incorporada pelo ambiente. Isso é normal, né? Quando o esgoto de Curvelo não era tratado, despejava ali no córrego Santo Antônio, eu trabalhava no Premem, né? Esse colégio que tem lá perto, que é daqui de Curvelo, sabe. Os meninos chegavam puxando saco, né, para poder ganhar a nota, chegavam com cada goiaba de um tamanho, falei, gente, onde vocês estão arrumando goiaba desse tamanho? Na beira do esgoto, você tem nojo? Falei, da onde? O que é de ruim que estava no esgoto, a própria planta selecionou. Ela só vai absorver o que é bom para ela e ela vai usar aquilo como adubo, direto ou indiretamente, posta, né? Mas tudo bem. Então, o que está dizendo em relação aos ciclos biogeoquímicos? Né? Todos os elementos, incluindo aqueles que são essenciais aos seres vivos, tendem a circular pela biosfera, né? Ou seja, por onde tem vida. Ora estão incorporados no organismo, ora estão livres no ambiente. É o que eu disse sobre os gases, oxigênio e gás carbônico. Ora estão no ambiente, ora estão dentro dos seres vivos, né? E eles vão circulando. Só um instantinho, deixa eu terminar de salvar a aula aqui, porque a outra só salva depois que eu fecho essa aqui. Só um minutinho. Beleza. Aqui. Então, o que acontece? Aqui é o chamado ciclo hidrológico ou ciclo da água, simplesmente dizendo, né? O ciclo da água, a primeira coisa que a gente tem que pensar, gente,
existem dois tipos de ciclo da água, o curto e o longo. Qual que é a diferença entre os dois? O ciclo longo envolve ser vivo. O ciclo curto não envolve ser vivo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, deixa eu pegar o cursor aqui só para vocês acompanharem. Vamos pegar aqui, ó, como exemplo, essa precipitação, que é chuva, né? Guardem, às vezes colocam uns nomes diferentes e a pessoa acaba se confundindo. Precipitação é chuva. Índice pluviométrico, né? Pluviosidade é chuva também, tá? Fluvial, aí é diferente, tá? Rios, por exemplo, lagoas, isso é flúvio, com F, né? De faca. Plúvio, com P, né? De Patrícia, é chuva, tá bom? Então, a precipitação, caiu essa chuva aqui, a água, né, que congelou, formou a neve, está aqui no alto das montanhas, de boa, mas a água derreteu, o gelo derreteu aqui da neve, e essa água que estava aqui já no estado líquido, ela evaporou. Envolveu algum ser vivo? Não. Então, esse é o ciclo curto da água. Mas essa água que não evaporou aqui, ó, ela continuou seguindo e infiltrou no solo. Essa planta, essa árvore aqui, ó, um pinheiro, absorveu essa água através das suas raízes e depois transpirou, perdeu água para o ambiente. Esse é o ciclo longo. Por que longo? Porque envolveu seres vivos, tá? Então a água, eu já falei com vocês hoje, repito, é a fonte da vida e esse ciclo hidrológico descreve esse caminho da água ao longo dos ecossistemas, ao longo dos seres, né? Por exemplo, uma molécula de água que hoje faz parte do seu corpo, vamos supor que o seu organismo estava usando essa molécula de água para poder, deixa eu ver, produzir saliva, por exemplo, produzir lágrima, por exemplo, né? Essa água que o seu corpo está usando na lágrima, essa molécula de água, você não criou essa molécula de água. Você retirou essa molécula de água do ambiente. Quando você bebeu um pouco de água, ou quando você, sei lá, chupou uma mexerica e absorveu essa água, ou quando você, sei lá, no almoço, vamos supor que você comeu lá um pouco de feijão e no caldo do feijão, ou mesmo no grão de feijão, tinha água, né? Porque vocês devem saber isso. O arroz e o feijão são dois tipos de alimentos que nós compramos desidratados e na hora que nós vamos prepará-los para poder, né, para podermos comê-los, eles são hidratados. Você pode ver que o grão de feijão, o grão de arroz, eles aumentam de volume, eles aumentam de tamanho. Aquilo ali é porque absorveu água, né? Você torra o arroz, ele dá uma quantidade no fundo da panela. Quando você coloca a água para poder cozinhar o arroz, aí você vê que ele aumenta, ele cresceu dentro da panela. Cresceu por quê? Porque ele absorveu água, né? Com a carne é o contrário. Você coloca um bife lá do que tamanho, né? Dentro da frigideira lá, por exemplo, aí você tampa a frigideira. Na hora que você destampa, você vai ver que a tampa vai estar com água dentro dela, se não tiver, né, grudado nela, se não tiver terminado de fritar. Mas depois, se você fritar o bife, você vai ver que diminuiu de tamanho. Por quê? Porque a água que estava lá dentro das células acabou evaporando e, consequentemente, o bife diminuiu de tamanho e diminuiu de massa também. Por que o cara lá no restaurante, tá fazendo falta, né? Não tá difícil da gente poder ir, tá complicado. Mas por que o cara pesa a carne, o churrasco, por exemplo, quando você vai comprar o churrasco no quilo, né? Por que ele pesa a carne para você escolher lá antes de assar? Por uma razão óbvia. Antes de assar é uma quantidade. Depois que você assa, dependendo do corte de carne, ele pode reduzir de 15% a 20% na massa da carne. Então, depois de assada, se você fosse pesar, a mesma carne pode reduzir de 15% a 20%. Então, na verdade, você comprou um quilo, sei lá, de picanha, e aí quando o cara assou, você vai consumir 800 gramas de picanha, você não vai consumir um quilo. Porque grande parte da água, de 15% a 20%, como eu falei, pingou lá. De onde que veio aquela água na carne? O boi bebeu essa água, ou o boi, sei lá, ao comer o capim, absorveu a água que estava no capim, e o capim tinha absorvido essa água do solo, e essa água tinha vindo através de um aquífero, que tinha chovido, às vezes quilômetros de distância dali, tinha chovido, e a água chegou até ali, e o capim absorveu, que foi para o boi, e agora está fazendo parte de você. E aí você vai devolver para o ambiente, porque você, sei lá, você lacrimejou ali, aquela água evaporou, foi embora. Então, o que eu estou dizendo? O ciclo longo da água, né? Envolveu o ser vivo, né? No caso você, e essa água já foi devolvida ao ambiente para que outros seres, né, vamos dizer assim, a utilizem, né, em sua fisiologia, em seu funcionamento, tá bom? Vale lembrar, viu, gente, para ter esse ciclo da água, é fundamental a cobertura vegetal. Solo nu
Solo aberto, né? Ou seja, o solo que não tem cobertura vegetal, a água bate e escorre, não infiltra. Então, dá aquelas vossorocas, que são aquelas, tipo, rachaduras que vocês veem, às vezes a gente viajando, né, vendo a estrada assim, dá tipo uma rachadura no solo, uma cratera, né, aquilo é chamado de vossoroca. O nome é feio, mas é isso aí mesmo. Então, o que acontece? Aquilo ali é um solo que não foi protegido. Então, quando estão reformando uma estrada ou estão fazendo uma terceira faixa da estrada, que eles cortam no morro, vocês podem ver que eles vão colocar algum tipo de cobertura vegetal, ou uma gramínea, ou algum tipo de vegetal que segura a terra, porque aquilo favorece a água infiltrar, não a correr. Em aglomerações, favela propriamente dita, o pessoal costuma plantar alguma coisa que ainda possa ser fonte de alimento, né? Às vezes colocam bananeiras ou colocam outros vegetais que, além de segurar o barranco, né, evitando desmoronamento, ainda serve de alimento. Porque se deixar o solo nu, se deixar o solo descoberto, a água bate e escorre. E à medida que ela escorre, ela leva os nutrientes que estão ali no solo. Aquilo vai embora. Então, não é aproveitado e, principalmente, o ambiente não absorve essa água e, consequentemente, fica prejudicado. Porque se não absorveu, se não infiltrou, automaticamente nascentes serão prejudicados, aquíferos serão prejudicados. Agora, se você mantém um solo com cobertura vegetal, aí favorece a infiltração da água e, consequentemente, o ambiente com maior chance de estar equilibrado, né? Vamos para o próximo ciclo aqui, então. Só um minuto. Ciclo do carbono. Olha, gente, o ciclo do carbono e do oxigênio, vou chamar a atenção de vocês para o sentido das setas. Esses dois gases, né, o gás carbônico, dióxido de carbono, e o gás oxigênio, esses dois gases estão diretamente relacionados, né? O oxigênio, ele é um chamado comburente, né? Combustível que você usa para gerar energia. Gasolina, querosene, madeira, né, álcool, é o combustível. O oxigênio é o comburente. Vocês devem saber que a oferta de combustível e de comburente, quanto mais você oferece, né, mais potência tem o processo de combustão. Por exemplo, qual de vocês aqui que nunca viu um preguiçoso usando um secador de cabelo, um ventilador, por exemplo, para abanar uma churrasqueira? Né? Porque o sujeito não tem a coragem de pegar, por exemplo, algo para poder abanar e falar, não, tá com preguiça e tal. Aí pega um ventilador lá, o secador de cabelo da mãe, da irmã lá, e coloca para poder, né, reavivar a brasa, por exemplo, na churrasqueira. Quando você está fazendo isso, o ventilador, o secador, ou mesmo você abanando, você está fornecendo mais oxigênio ao composto. Se você oferece mais oxigênio, o que acontece com o processo? Vai se intensificar, vai potencializar. Se você diminui a oferta de oxigênio, o que vai acontecer com o carvão? Ele tende a queimar menos. Uma churrasqueira, por exemplo, que tem dessas pequenininhas que eles têm feito hoje em dia, são mais práticas, tem tipo uma tampa. Se tiver com muito fogo, por exemplo, no carvão, porque a gordura da carne está caindo ali, está pegando fogo, se você baixar aquela tampa ali, o fogo vai diminuir. Por quê? Porque você diminuiu a entrada de oxigênio. Então, quando se oferece o oxigênio no processo de combustão, por exemplo, libera gás carbônico. Isso é super natural. Só que qual que é o problema? Nós temos intensificado a queima. Seja no funcionamento de automóveis, né, que é uma forma muito comum, seja nas siderúrgicas, como eu estava falando com vocês, no caso do minério de ferro, né, seja no próprio, para realizar o próprio desmatamento. Às vezes, o cara, canaviais, não sei se vocês já viram, no interior de São Paulo tem demais isso. Na hora da colheita da cana, para fazer o álcool etílico, né, o etanol, o álcool combustível normal, ou mesmo fazer açúcar, precisa colher essa cana. Só que a cana tem uma espécie de umas folhas que funcionam como se fossem umas lixas, que atrapalham na colheita. Então, é normal o cara colocar fogo no canavial e ali queimam essas lixas. Na hora de colher a cana é mais fácil. Isso é um problema seríssimo. Por que é um problema sério? Quando você está queimando, você está liberando gás carbônico na atmosfera. Você consome o oxigênio e libera gás carbônico. Se você usou esse oxigênio naquele processo e liberou o gás carbônico, você automaticamente privou, né, daquela região ali de oxigênio. Você está dificultando as pessoas, os outros seres daquele local ali em conseguir oxigênio. Então, isso, ecologicamente, não é correto.
né? Isso é prejudicial, mas as pessoas continuam fazendo, tá? Então, quando eu falo de carbono e oxigênio, observem essas setas. Reparem que retirar o gás carbônico da atmosfera, só a fotossíntese. Agora, liberar o gás carbônico para a atmosfera tem a respiração dos seres vivos, né? Que vai estar disponibilizando, né, gás carbônico para a atmosfera. É assim que funciona conosco. Nós puxamos oxigênio, devolvemos gás carbônico. Só que a respiração é um processo natural, é um processo pelo qual os seres têm que fazer, eles têm que realizar. Então, isso é natural. Agora, a combustão, a queima, esse é o grande problema. A queima é uma forma, vamos dizer assim, artificial de liberar gás carbônico para a atmosfera. E esse é o grande problema. Por quê? Porque nós estamos liberando uma quantidade muito maior do que as algas e as plantas conseguem retirar de gás carbônico da atmosfera. Ele tem se acumulado. Aí acontece o que a gente conhece como intensificação do efeito estufa, né? O efeito estufa não é um fenômeno novo, surge com a Revolução Industrial, não é. O efeito estufa sempre existiu. A diferença é a intensificação, ou seja, ele tem se tornado tão frequente, né? Ele tem se tornado assim tão grave, e isso tem trazido prejuízos, né, para o ambiente como um todo, né? Efeito estufa sempre teve, sempre existiu. A intensificação é que não. Isso tem nos trazido sérios problemas, né? Como os eventos climáticos El Niño, Laninha, por exemplo, né? Chuvas demais em determinadas regiões e escassez de chuva em outras regiões, né? Então, como eu estava dizendo a vocês, né, aqui a questão do ciclo do carbono, o grande problema é a combustão, a intensificação do efeito estufa, né? Vale lembrar que o efeito estufa, né, sempre existiu e o problema está sendo a sua intensificação. Aqui nós temos o ciclo do oxigênio. Diferentemente do gás carbônico, reparem, no ciclo do gás carbônico, uma única seta tirava o gás carbônico da atmosfera, que era a fotossíntese. Todas as outras três liberavam gás carbônico para a atmosfera. No ciclo do oxigênio, a situação se inverte. Uma única está relacionada à produção de oxigênio, enquanto as outras três estão relacionadas ao consumo de oxigênio, na nossa respiração, na decomposição e principalmente na combustão, como eu falei com vocês. Esse é o grande problema da humanidade. Esse é o grande problema, né, relacionado à quebra de homeostase, de equilíbrio. Nós vivemos uma era consumista. As coisas não são produzidas para poder durar, né? A Apple, por exemplo, lança às vezes 2, 3 modelos de telefone, né, por ano. O iPhone 11, chegou o iPhone 11, chegou, mas tem o iPhone 11, o iPhone Plus, 11 Plus, e aí põe mais não sei o quê, tem 126, né, tem não sei o quê, começa aquela situação. E tem gente que tem bala na agulha, que tem grana e compra, acompanhando lançamentos. Né, tem gente que não tem também, não divide em trocentas prestações e compra um telefone, mas não consegue pagar um plano que faz ligação, fica só recebendo, igual o pai de santo. Mas tem um iPhone, né? Não faz ligação, mas tem. Agora, a partir do momento que você estimula o consumo, você está estimulando a diminuição da oferta de oxigênio. Porque para se produzir, tem que consumir O2, tem que consumir oxigênio. Consumindo oxigênio, libera gás carbônico. A conta é essa. Não tem como mudar, né? Então, como vivemos numa sociedade consumista, consequentemente, cada vez temos menos oxigênio disponível e mais gás carbônico sendo liberado, né? E isso é um fator gravíssimo, gravíssimo. As nossas atividades contribuem, estou falando nós enquanto humanidade, tá, gente? Não é especificamente nós aqui que estamos conversando, não. As nossas atitudes contribuem para isso. Eu dei o exemplo do churrasco. A pessoa aparentemente fala assim, não, a quantidade de capim que um boi come não vai diminuir tanto a fotossíntese assim, não. É tranquilo. Gente, de fato, eu concordo com vocês. Se a gente pensar já no pasto e o boi comendo aquele capim para ele poder se desenvolver, não consome muito, não vai prejudicar muito a fotossíntese, não. Mas vocês têm que lembrar que antes de ter pasto naquele local, tinha uma floresta. O problema não é o capim, o problema é você derrubar a floresta para poder fazer o pasto. Isso é grave, isso é complicado,
porque é o que acontece. Quando chega, por exemplo, lá o rebanho, né, pecuária lá na Amazônia, por exemplo, derruba-se aquele mundo de árvores e planta capim, pasto para o gado. Aparentemente, você derrubou uma planta para colocar outra. Só que são processos diferentes. Uma árvore consegue realizar uma taxa de fotossíntese, né? Tem a cobertura vegetal, tem a facilidade em relação à infiltração da água, como eu falei com vocês, e isso o capim não consegue fazer, né? Outro problema grave que envolve isso, envolve também o ciclo da água, os chamados rios aéreos. Eu não sei se vocês já estudaram isso, né? Tem conhecimento. A chuva que cai para nós aqui no Sudeste não é da água que evaporou aqui no Sudeste, não. A chuva que cai para nós aqui é a água que evaporou da Amazônia. Quanto menos árvore tem na Amazônia, menos chuva no Sudeste. Isso é fato. Isso é regra. Não muda. A árvore, através das suas raízes, absorve a água do solo. Essa água ela usa na sua fisiologia, mas uma parte ela libera na atmosfera. Se nós olharmos mais, né, para o oeste, tem a Cordilheira dos Andes. Então, esse vapor d'água que as plantas liberaram através da transpiração bate na Cordilheira dos Andes e não tem como atravessar a Cordilheira dos Andes. Então, ela vai margeando essa cordilheira, isso sofre e cai exatamente aqui na região sudeste. Então, a chuva que cai para nós aqui vem dessa umidade trazida lá da Amazônia. Quanto mais se derruba árvores para poder plantar capim, para sustentar o gado, consequentemente, menos chuvas tem para a gente. E isso é um ciclo vicioso. Ah, mas o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, mas o Brasil é o maior produtor de carne do mundo, a balança comercial tem que estar favorável. Beleza, para a nossa geração nós não vamos ter problema não, mas pense isso, se continuar nesse ritmo, né, pense nisso daqui a algumas décadas, ou talvez 2 séculos por aí, nós não estaremos aqui. Mas e que país e que condições nós vamos deixar, por exemplo, para os nossos descendentes? Essa conscientização parte da gente. São as nossas atitudes agora que determinam, por exemplo, como vão ser as condições do futuro. E se nós continuarmos nesse batido, a tendência é ferrar ainda mais, né? E isso é complicado, mas vocês viram, né, as falas do ministro do Meio Ambiente lá, no dia da reunião lá do Moro lá, que vazou. Ele está nem aí. Vamos aproveitar que o povo está preocupado com pandemia e vamos aprovar os projetos. Que projetos são esses? Intensificar o desmatamento da Amazônia. Em linhas gerais, o que eles falaram foi isso, né? Eles querem, porque querem, extrair minério, extrair pedras preciosas, né? Outros recursos da Amazônia. Foda-se índio, foda-se chuva no Sudeste, foda-se tudo. Isso nem aí, entendeu? E é uma atitude ignorante, vamos dizer assim, né? É uma atitude baixa, uma atitude ridícula. Porque, como eu disse, nós, né, nesse século aqui, não teremos problemas tão graves. Teremos problemas? Sim, graves, mas não tanto quanto, sei lá, daqui a 100, 150 anos. Se continuar nesse ritmo, podem ter certeza. A Amazônia vai virar um deserto, tipo como o deserto do Saara. O deserto do Saara já foi uma floresta. Já foi. Tanto no Oriente Médio tem aquele mundo de petróleo lá, e você sabe que o petróleo é produzido a partir da decomposição de matéria orgânica, por isso que chama combustível fóssil, né? Decomposição de matéria orgânica. Mas a Amazônia o deserto do Saara já foi uma floresta tropical, assim como a Amazônia. O tipo de solo é o mesmo. Só que a diferença é que o deserto do Saara ele passou por um processo de desertificação por outras questões que não foram desmatamento, como aconteceu na Amazônia. Mas o desmatamento só acelera. O resultado dos processos é o mesmo. No caso do deserto do Saara, o maior problema deles lá foi relacionado a mudanças, né, de direção de vento e tal, e acabou a areia chegando e foi matando gramíneas, aí foi matando arbustos, até que a vegetação desapareceu e a floresta, né, simplesmente foi dizimada. Nós estamos fazendo isso, né, desertificação, só que de outras formas, mas o resultado é o mesmo, é conhecido, tá? O último ciclo biogeoquímico, além desse aqui tem o enxofre e o fósforo, completando os CHOMPs, né? Carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, mas os ciclos do fósforo e do enxofre, basicamente,
né, eles acompanham o ciclo da matéria orgânica, né, decomposição, reabsorção e assim por diante. Agora, esse ciclo do nitrogênio, eu gostaria que vocês mentalizassem muito essa imagem, né? Eu vou disponibilizar a gravação da aula para vocês, o material também, né, a apresentação, né, eu vou passar para a Roberta, ela vai disponibilizar para vocês, mas esse ciclo do nitrogênio ele é fundamental, ele é essencial. É uma informação que vocês precisam anotar, saber mesmo em relação ao nitrogênio. O que vai acontecer? A nossa atmosfera ela tem 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e apenas 1% de outros gases. Esses outros gases envolvem tudo: gás carbônico, hélio, né, metano, todos. Então, veja bem, 78% é nitrogênio, 21% oxigênio, 1% outros gases. Nós sabemos desse 1%, eu falei com vocês da intensificação do efeito estufa. Questão do metano também, resultado da pecuária lá também, né? Os bovinos liberam. Esses 21% de oxigênio, essenciais, porque é desses 21%, nós retiramos o oxigênio para a nossa fisiologia, para o nosso funcionamento. 78% é gás nitrogênio. Esse 78% de gás nitrogênio, nós usamos o nitrogênio para formar dois tipos de substâncias no nosso corpo: as proteínas e os ácidos nucleicos. Então, proteína e ácido nucleico são formados a partir de nitrogênio. Gente, proteína é a substância orgânica encontrada em maior quantidade no nosso corpo, né? Nós falamos sobre funções de proteínas. Entre as funções nós temos defesa, né? Defesa imunológica, por exemplo, né? A produção dos anticorpos. Nós falamos das proteínas, função estrutural, fazendo parte da membrana plasmática, que é lipoproteica. Está relacionada à pigmentação da pele, filtro solar natural, melanina, elasticidade, né? Colágeno, contração muscular, actina e miosina, e assim vai. Fora a atividade enzimática, né? As enzimas são biocatalisadores orgânicos. Então, nós dependemos demais desse nitrogênio para formar proteína. Ácidos nucleicos, piorou. Ácidos nucleicos, nós estamos falando de DNA e RNA. DNA, hereditariedade, né? A formação dos cromossomos, que vão conter os genes, né? Aquela sequência de bases, adenina com timina, guanina com citosina, então, a hereditariedade. E o RNA, a síntese das próprias proteínas que nós estamos falando. RNA mensageiro, né? RNA ribossômico e RNA transportador, principalmente, né? São os 3 tipos de RNA que nós estudamos. Existem outros tipos, mas não vou entrar no mérito da questão agora. Então, veja bem, nós precisamos do nitrogênio para isso. Proteína e ácidos nucleicos e suas respectivas funções. Agora, qual que é o grande problema? Quando nós respiramos, já falei com vocês que na nossa atmosfera, né, o conjunto de gases, 78% é nitrogênio. Mas quando nós respiramos, nós estamos atrás do oxigênio. Um quinto só. Nós não conseguimos absorver o nitrogênio presente no ar. Mesmo que nós temos toda essa dependência do nitrogênio, nós não conseguimos absorvê-lo, né? Nós não conseguimos retirá-lo da atmosfera. E, portanto, nós temos que conseguir esse nitrogênio de alguma outra forma. Como? Comendo. Alimentação. O nitrogênio está no ar. Esse tipo de planta aqui, ó, está representada, né? Vocês podem ver que tem tipo umas vagens aqui. Essas são as chamadas leguminosas. Soja, ervilha, lentilha, grão de bico. Essas plantas, o próprio feijão, né? Essas chamadas leguminosas, elas têm associadas às suas raízes, lembra a associação de fungo com raiz de planta, nós demos o nome até de micorrizas, né? Nesse caso aqui não são micorrizas porque são bactérias, tá? Não é o nome de micorriza, mas o princípio é o mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? As raízes das plantas se associam com grânulos de bactérias. Por isso, nós temos que arar o solo para poder plantar. Quanto mais arado é o solo, mais ar circula próximo às raízes. As bactérias pegam esse nitrogênio que está no ar e convertem esse nitrogênio em nitrito e nitrato.
Então, esse nitrogênio, ele gasoso, as bactérias conseguem transformar esse nitrogênio gasoso em uma forma assimilada, em uma forma que as plantas podem absorver. À medida que esse nitrito e nitrato está no solo, as plantas vão absorver esse nitrito e nitrato aqui, e esse nitrito e nitrato passa a fazer parte do vegetal. Quando nós comemos as plantas ou a carne de um animal que tenha ingerido essas plantas, aí sim nós conseguimos o nitrogênio que para a gente é tão útil. Então, veja bem, se não tivessem as bactérias para poder transformar o gás nitrogênio em nitrito e nitrato, para que as plantas pudessem absorver esse nitrito e nitrato, aí quando comemos essas plantas é que vamos ingerir esse nitrogênio tão essencial para a nossa sobrevivência. Essas plantas, conhecidas como leguminosas, são essenciais, fundamentais, indispensáveis para a nossa alimentação contendo nitrogênio. Tanto que, igual, por exemplo, o Brasil é o principal produtor de soja do mundo. Nós, brasileiros, não temos o hábito de ingerir a soja. Nós não consumimos a soja. Por quê? Porque temos o feijão, de uma certa forma, a substitui. O feijão tem o mesmo princípio da soja. Agora, países, por exemplo, que não têm como produzir o feijão, ou o feijão se torna caro, vamos dizer assim, para ser consumido diariamente, o que esses países fazem? Eles importam a soja que nós produzimos, fornecem essa soja como alimento para os animais, para a pecuária, gado, por exemplo, caprinos, por exemplo, e quando eles comem a carne desses animais, eles ingerem esse nitrogênio que a soja produziu aqui no Brasil. Então, a maior parte da soja, o Brasil é o principal produtor e exportador de soja do mundo, principalmente para a China e para a Europa. Então, o que acontece? A soja que nós produzimos não é uma soja para humanos consumir diretamente. Essa soja é dada como alimento para bovinos e caprinos, e quando o ser humano come a carne desse animal, é que vai ingerir esse nitrogênio que a soja conseguiu retirar, conseguiu absorver do meio. Tranquilo? Muito cuidado. Já caiu item do Enem falando exatamente sobre essa questão desses processos de nitrificação e desnitrificação. Ou seja, foi uma questão interdisciplinar, Ela envolvia, na verdade, ela estava, lógico, na prova de ciência da natureza, mas fazia parte do grupo de questões de química, por causa dos processos e tal lá. Mas, no sentido, o que estava falando é simplesmente transformar o nitrogênio gasoso em nitrito e nitrato. Não era uma questão difícil, porque o texto informava, tinha uma imagem, eu vou ver se eu acho essa questão, eu coloco para vocês. Mas tinha uma imagem que ajudava na compreensão da questão e o próprio texto era informativo. Então, dava para a pessoa ter uma noção do que estava se tratando em relação aos processos. Mas o fundamental é que você, em relação ao ciclo do nitrogênio, é você saberem o quê? A formação de proteínas e ácidos nucleicos são essenciais, Lembrem-se, proteínas são formadas por aminoácidos. E a amina, qual que é o símbolo, Qual que é a fórmula química da amina? NH2, Que ela vai se unir lá para formar o aminoácido. Então, nas proteínas tem. E no caso dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, todo nucleotídeo ele tem o quê? Uma pentose, que vai ser ribose ou desoxirribose, dependendo do tipo de ácido nucleico, Então, a pentose ela vai variar. O grupo fosfórico é o mesmo para os dois, então não muda, mas temos as bases nitrogenadas, as 5 bases: adenina, timina, uracila, citosina e guanina. Adenina, timina, guanina e citosina no DNA, adenina, uracila, guanina e citosina no RNA. Arthur Tarado, Gustavo Cagão. Se lembra disso aí que não tem problema. Essas bases nitrogenadas, elas sempre são boas fontes desse elemento. Do elemento químico nitrogênio. Só que nós não podemos depender só da alimentação. Nós precisamos do nitrogênio para formar as nossas próprias moléculas de DNA. Quando você vai produzir um gameta, por exemplo, seja ele espermatozoide ou óvulo, quando você vai produzir um gameta, você tem a necessidade, a carência desse nitrogênio para formar seus 23 cromossomos lá que vai estar presente no seu gameta. E esse nitrogênio tem que estar em quantidade, em oferta suficiente para você produzir esse gameta.
Ou se bem, se não for produzir gameta, mas se você, por exemplo, vai realizar mitose, né? Mitose é aquele processo de divisão celular onde uma célula produz duas idênticas à original. Você tem que produzir material genético, então você precisa do nitrogênio. Então, assim, seja numa cicatrização, crescimento, né, reposição celular, não interessa. O nitrogênio ele é fundamental, tanto pela questão dos ácidos nucleicos, pela questão das proteínas, tá? Essencial, fundamental. Bom, gente, nesse slide nós vamos encerrar essa parte de ecologia, né? Aqui eu vou mandar essa apresentação para vocês. Aqui tem alguns outros slides, mas mais de forma revisional. São matérias que nós já falamos, ou, né, mesmo que eu não tenha passado o conceito para vocês. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Vou apagar esse negócio todo aqui, porque vai ficar escrito. Então, alguns conceitos relacionados à ecologia, né? Habitat ou habitat, né? Nicho ecológico, que é a profissão do ser vivo, equivalentes ecológicos, são termos que vocês precisam saber, né? Para poder responder às questões, né? Sobre cadeia alimentar, esse negócio que nós já tínhamos falado, teia alimentar, né? Mostra o ciclo da matéria orgânica na natureza, questão das teias, que nós já tínhamos conversado, a organização de um ecossistema, sempre a presença dos decompositores, né? Essencial, fundamental para a manutenção do ecossistema, né? Então, as pirâmides ecológicas, aqui tem um gráfico aqui, ó, importantíssimo, de uma pirâmide de energia, essa aqui, ó. Isso é fundamental, gente. Isso é a base da termodinâmica, que nós falamos lá das duas leis, né? Que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, e que a energia sempre passa de uma porção mais energética para uma menos energética. Isso é sempre, tá? Sempre ela decresce, ela sempre vai diminuindo, né? Então, isso é fundamental que você saiba, tá bom?